Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: toda vez que eu cobrei respeito de algum amigo ou familiar, eu ouvi e ouço o seguinte: você é uma pessoa complicada e difícil de se lidar. Não sei mais o que fazer, a autoestima vai lá pro pé. O que acontece? Quais são as visões e ângulos desse julgamento? Minha cara, vou aqui dizer aquilo que diz o meu coração a respeito disso, aquilo que sinto. Eu entendo que respeito a gente não deve cobrar de ninguém. Ou a pessoa sente o respeito pela gente ou não sente. Muitas vezes a gente mesmo está incorrendo em falta de respeito em relação à pessoa que não nos respeita. A gente está incorrendo eventualmente em falta de respeito sem perceber. A gente não se dá conta. Ou seja, a nossa percepção não está alcançando o nosso exercício, a qualidade do nosso exercício, o teor do nosso exercício relacional. Então isso acontece muito, é muito frequente, a gente não tem muita noção muitas vezes. Falta aí no caso a bendita da meditação, não é? O autoconhecimento, o desenvolvimento do autoconhecimento, falta você colocar em um celular para você se gravar simulando uma conversa, um bate-papo, ou eventualmente quando você está com alguém ao telefone, se você tem tal telefone usando um celular, se você tem outro, você usa esse outro para você se perceber como é que você fala, ou quando você faz uma conferência por um streamer qualquer, um Zoom, um Skype, o que for, você gravar aquela conversa ali, depois você se assistir para perceber se você estaria à vontade conversando com alguém que fale como você fala. Se a resposta é sim, então tudo bem, você está bem com você mesma, não é? Porém, isso não quer dizer que você não esteja sendo desrespeitosa ou inconveniente ou reativa ou qualquer coisa de não muito saudável na relação com outra pessoa. Aí entra um segundo item, bem interessante acho, e difícil de fazer, né? É você perguntar para a pessoa que diz isso, você é uma pessoa complicada e difícil de se lidar. Aí tem que ser numa boa, tem que ser de uma forma amorosa, com leveza. Você chega lá para a pessoa que disse isso para você e pergunta: eu queria saber por que você disse isso a meu respeito. Por que eu sou uma pessoa difícil de se relacionar, uma pessoa complicada de se relacionar? A pessoa vai dar os motivos dela. Para você poderão ser extremamente cabíveis, perceptíveis para você. E muitas vezes você poderá não entender nada. Você pode até afirmar consigo própria, dizer o seguinte: poxa vida, essa pessoa não me percebe. Ela poderá não estar percebendo você. Ou ela poderá, sim, estar percebendo você, mas aí você poderá não estar percebendo que está sendo tóxica de alguma forma. Vou usar uma palavra genérica aqui, um tanto pesada, mas às vezes a gente é tóxico, levemente tóxico, muito tóxico na expressão relacional da gente com as outras pessoas, né? Então, minha querida, bem-vinda ao clube de toda uma humanidade, creio eu, ainda bastante doente e com muitas dificuldades relacionais. Por isso que, entre outros motivos, que eu acabei tendo essa percepção de fazer o convite foco no afeto, convidar as pessoas a focarem as relações no afeto. No fim das contas, a gente vai ver que toda e qualquer toxicidade relacional advém do foco não estar no afeto, do foco estar em poder e por aí afora, né? Em interesses, enfim, chantagens e por aí afora. Então, voltando ao assunto, não é? É interessante a partir daí você, voltando àquele momento em que você pergunta para a pessoa: por que você acha que eu estou... Por que você acha que eu sou uma pessoa difícil de se conviver, de se relacionar, uma pessoa complicada de se relacionar? E ouvir, mas não é para transformar isso em briga, é para você ouvir, anotar aqui, depois até anotar no papel, e depois você vai refletir.
fazer uma meditação, recomendo sempre esse ritual, né? Você faz a sua meditação, em seguida a meditação, olhos abertos, enfim, aí você começa a refletir sobre aquilo. Não é procurar desculpas. Não, mas ela acha que eu sou isso, por aquilo, ela acha que eu sou assim porque ela tem inveja ou porque não sei o que. Não, não é um processo mental, é um processo de auscultar a sua intuição, que vem de dentro para fora. Você perceber-se com ausência de julgamento, mas sim com presença de sentimento, ok? Troca o julgamento pelo sentimento. Você vai começar a sentir. Como é que você fala? Qual é a sua motivação de fala? É a raiva? 9 vezes em 10 é a raiva? 11 vezes em 10 é a raiva? Ou na maior parte das vezes, você é amorosa no falar, no se expressar, na forma de você se expressar? Você fazer não é uma autoanálise, porque não é um processo mental, mas é um auto-perceber-se através do sentimento. Você lembrar do que você sente quando você fala. Quando você conversa, a que sentimentos você está ligada? Quais são os sentimentos que movem você a falar uma coisa ou outra, ou entrar em discussão, ou entrar em debate? Vamos só lembrar aqui que debate é a coisa, no meu sentir pelo menos, a coisa mais desrecomendável para qualquer finalidade, a não ser que seja briga por poder. Aí é assim, ninguém está querendo encontrar a saída mais saudável para uma questão, as pessoas estão querendo ter razão. Isso já é disputa, já é poder. Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder sai fora, o amor volta, não é? Mas na maioria dos casos, no social, ainda a gente está assim, né? As nossas conversas são, na verdade, esgrimas de poder. Quem ganha, né? Quem faz bonito na frente dos outros? Poxa, aquela pessoa sempre tem razão, né? Mesmo quando ela está errada, ela tem razão. É impressionante, a gente dá a razão para ela e depois vai descobrir que estava tudo errado. Enfim, eu convido você a essa percepção, a essa conferência de você para com você mesma através do sentimento, não é? Recomendo também que você, além de fazer essa pesquisa com as pessoas que você convive, amigos e familiares, que é o que você cita aqui, não é? Você, depois de fazer a sua pesquisa, você procurar uma ajuda profissional, uma terapia, e levar isso para o terapeuta. Olha, eu estou com esse, entre aspas, diagnóstico familiar e de amigos a respeito de ser eu uma pessoa complicada e difícil de se lidar. E aí você vai conversando, você vai batendo papinho, você vai explicando, o terapeuta ou a terapeuta vai perguntar para você como é que você fala, coisas parecidas com o que eu estou perguntando aqui, não é? Do jeito claro de cada terapeuta, mas haverá uma investigação da sua maneira de se relacionar, da forma como você fala. Às vezes a gente é reativo e não sabe. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, mas você tem agido de uma forma meio esquisita. Como assim esquisito? Imagina, você está louco? O que é isso? Eventualmente a gente está falando até com um sorriso, mas o motivo, o sentimento é meio de raiva na hora dessa manifestação. Então, quanto mais cobrativo, quanto mais a gente cobra dos outros de forma vitimista ou raivosa mesmo até, quanto mais, olha, eu vou usar aqui uma expressão que vai resumir bastante, quanto mais chato a gente é, e quem não é, em algum momento, quem não é chato, desagradável em relação ao outro, não é? Bem-vindo ao clube, todos somos um tanto, não é? Então, é perceber onde está a nossa chatice, com que frequência a gente é chato com o outro, não é? Tem uma fala, em que momentos a gente tem uma fala desagradável,
conflitante, quando a turma começa a levar para o debate, às vezes a gente mesmo, né, no exercício da plena chatice, a gente vai conduzindo a conversa para um debate. Não, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, não, porque você tem que entender, porque você que não... Nossa! E a pergunta era, que horas são? Não, mas o meu relógio está certo pelo não sei o que, o meu está certo pelo não sei o que lá. Ou seja, qualquer coisa é motivo para briga, né? Se isso acontece com você, minha cara, verifique quantos nãos você não tem dito, quantas concessões indignas você tem feito para as pessoas, quanto você tem esquecido de si mesma e feito concessões indignas em relação às pessoas. É que você vai engolindo o sapo. Na medida que você vai não dizendo os nãos que você quer dizer e dizendo os sims também que você não quer dizer, você vai engolindo o sapo. De repente você está com um ranário na barriga e você precisa, desculpe a escatologia, você precisa vomitar esses sapos de alguma forma. Em geral a gente procura uma situação em que a gente sabe que vai ser agredido ou ofendido para aí poder descontar. Só que a gente paga a conta. Quando a gente exerce essa estupidez, essa agressividade destrutiva, a gente paga a conta. Porque no fim das contas, mesmo quando a gente tem razão, as pessoas falam, ah, tá vendo? Ficou nervoso, ele não está muito bem, deixa, não vamos desconsiderar, né? Está pagando a conta. Às vezes, muitas vezes, você até estava, não é nem coberta de razão, você estava soterrada de razão e acaba perdendo-a. Tem o pai de uma antiga cliente minha, de uma sabedoria incrível, que ele falava para ela, quem quer ter razão, não a perca. Uma das melhores frases que eu ouvi até hoje na minha vida. Quem quer ter razão, não a perca. Então, é nesse sentido que eu recomendo que você faça a sua pesquisa, e aí depois, claro, você ouvindo, não precisa discutir, não precisa retrucar de jeito nenhum. Então, eu só estou querendo saber como está soando, como eu sou quando eu converso com vocês. Pronto, eu agradeço muito, gratidão mesmo por me dizerem, e eu vou trabalhar isso em mim. Aí você pode trabalhar através das suas reflexões, e se você perceber que não está percebendo muito, eu sugiro de novo, eu repito aqui, eu sugiro você procurar uma terapia que vai ajudar bastante. Uma terapia é uma beleza. Nossa, os resultados disso são maravilhosos, maravilhosos. É claro que você vai procurar um terapeuta, uma terapeuta com quem você sinta alguma, ou de preferência uma boa afinidade. Alguém que você perceba que está te percebendo, ok? Agora, eu vou dar um outro ângulo, como você pediu aqui para mim, né? Quais são as visões e ângulos desse julgamento, né? Muitas vezes não é nada disso que eu acabei de falar agora que está acontecendo com você. Pode acontecer, que eu não sei como é que você se relaciona, eu estou elencando aqui hipóteses, não é? Às vezes não, às vezes está tudo bem com você se relaciona muito bem. Muitas vezes os seus pontos de vista, quando você os manifesta nas conversas, são muito inconvenientes para as pessoas, ou seja, aí está acontecendo um grau de desafinidade que acaba sendo muito importante para a relação. Importante no sentido de possibilitar muito pouco entendimento. Pode haver discordâncias estruturais. Em geral, as pessoas se manifestam de um jeito mais áspero, às vezes agressivo, não é? Mais reativo. Então, se você está na amorosidade, percebe que as pessoas se enfurecem um tanto. Mantenha a amorosidade, tudo bem, não precisa ter razão, não é preciso ter razão, simplesmente caindo a ficha, tem pouca afinidade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar no convívio, não é cortar o convívio com todo mundo, não. Só quando a relação é muito tóxica, aí sim o seu bom senso vai dizer aqui não dá, né? Que o contato precisa ser zero, por exemplo. Mas em geral não, você pode conversar com um, com outro, pessoas em relação às quais você não tem tanta afinidade. É que a gente tem que ter o bom senso de ficar na conversa até a hora do já deu. Já deu. A partir daqui eu estou sentindo que o caldo vai ferver. Então aí, com licença, educadamente, amorosamente, você se retira. Para não chegar na hora do já era. A gente sai na hora do já deu para não ter que sair na hora do já era.
tá? Então, eu sugiro essa providência, que você perceba a dosagem de convívio e que não é racional, não é cartesiano isso. Com aquela pessoa dá para conversar 4 minutos e 32 segundos, não é isso que eu estou dizendo. Você está lá, está respirando livre, está num relacionamento, está conversando, a sua respiração está gostosa, está livre, a situação ali está gostosa, o clima está de bom humor, está leve, está agradável, não é? Aí de repente você começa a sentir uma coisa estranha, o clima começa a pesar um pouco, você não sabe de onde está vindo aquilo ali. Está chegando a hora do já deu. Então é hora de você começar, se aquilo persiste, é hora de você pensar numa área de escape. Aí você sai da situação, ok? Não briga com ninguém, porque não vai chegar nesse ponto, ok? E você, com a sua amorosidade, será sempre muito bem-vinda, porque você não conflita com ninguém. Você não precisa concordar ou discordar de ninguém ali. Você aprende muito, a gente aprende muito ouvindo. Ouvir é a melhor coisa, ouvir, não é? Ler, ouvir. A gente está muito preocupado em falar muito, mas ouvir quase nada. Então é ouvir, sentir as pessoas. Olha, é muito divertido, é muito legal e muito didático você sentar num café, por exemplo, ficar lá tomando seu café e tudo, tranquilo, e escutando e vendo a relação das pessoas, observando a relação das pessoas. Isso é uma aula, vamos dizer assim, que a gente acaba tendo. Observando o ritmo das relações, observando as pessoas, porque você se observa também. Na medida que você tem uma observação saudável em relação aos outros, você a tem também saudável em relação a você. Então é um exercício também fascinante. Aí quando você convive com pessoas com quem você não tem tanta afinidade, você percebe as pessoas, você sente as pessoas, você respeita as pessoas, não é? E você não incorre em nenhuma atitude, nenhum ato que vá fazer com que você seja vista como uma pessoa muito difícil de conviver, ok? Não estou dizendo que você tenha que fazer concessões indignas, não é isso. Por isso que a gente fica até a hora do já deu. Porque daqui a pouco vou começar a exigir de mim, você tem que pensar daquele jeito, porque esse seu ponto de vista não sei o quê. Quando chega por aí, aí já era. Aí é a hora do já era, né? Então, um pouquinho antes a gente percebe a hora do já deu. Se você colocar isso em prática, essa observação em prática, você vai se relacionar muito bem com um monte de gente, não falsamente. Você não vai fazer um personagem, não vai precisar fazer isso, que é extremamente desgastante e estressante. Você vai ser você mesma, com leveza. E aí, na hora que está chegando a hora do já deu, você se retira. Essa é a minha resposta, minha cara. Espero que tenha trazido algum esclarecimento, alguma luz aí para você nessa questão. Quero agradecer muito a sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer muito pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas lindas e encantadoras que frequentam as minhas redes sociais, deixando ali um carinho, um amor que, como sempre falo aqui, é de derreter. Gratidão de todo o coração, gente. Gratidão. Boa meditação para todos nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.